Começando a apresentação do nosso projeto da cadeira de Programação Orientada a Objetos. Esse projeto aqui, ele simula batalhas entre heróis, né? Parece bem superficial agora, falando por cima, mas eu vou executar essa classe contendo o método main aqui, e daí vai dar para ver melhor a execução. Mas passando bem rapidinho, como esse projeto ele está estruturado, a gente tem dois diretórios, um de source e um de teste, contendo uns testes unitários aqui. Na parte source a gente tem 3 packages de interfaces, models e sets. Começando aqui na interface herói. Ela define o que todos os heróis do nosso projeto eles devem ser capazes de fazer, né? Então esses 3 primeiros métodos aqui eles retornam informações sobre o herói. Esses outros 2 métodos aqui eles garantem que o herói ele possa sofrer dano e possa verificar os poderes que ele tem disponíveis. E esses 2 outros métodos aqui são métodos de ação mesmo, para ele desviar e usar o seu poder. No caso aqui seria o sinônimo de ataque. Aqui nos models, que são essas classes de representação, né, como poder, personagem, os próprios heróis mesmo, a gente tem esses métodos aqui abaixo, que ele usa o superpoder, ele aprende o superpoder também. Porque um super-herói aqui no projeto, ele não pode usar um certo poder se ele não tiver esse poder no catálogo, vamos dizer assim. Então, se você quer usar um chute como herói, você tem que ter certeza que ele tem esse poder no catálogo. E é isso que esse método aqui faz. E o mesmo se repete para essas outras 2 classes aqui, herói físico e herói mental também. Essas três classes aqui, né, respectivamente, elas focam em heróis com poderes de elementos, fogo e água mesmo, herói físico de só golpes físicos e heróis com poderes psíquicos, no caso. E essas 3 classes aqui, elas demonstram bem o uso desses 2 pilares, né, de uns dos 2 pilares da PO, no caso herança e polimorfismo, porque elas compartilham métodos e comportamentos, mas elas têm especializações próprias delas mesmas, né. Aqui passando para a classe personagem, lá para cima, a gente tem os atributos nome, energia, vida e uma coleção de poderes. E aqui logo abaixo, a gente tem os métodos usar poder e aprender poder também, né? Esse método usar poder, ele é um dos principais métodos da classe personagem e um dos principais métodos do projeto também. Porque ele é o gerenciamento do uso de poderes durante a batalha, né? Durante a luta. Então esse método, ele garante que os heróis eles possam usar os poderes contanto que eles tenham energia. Porque aqui como é que funciona? Todo golpe que um herói ele executa, uma energia é retirada dele, é subtraída dele. Então vai chegar no momento de uma luta que o herói ele pode atacar tanto que ele não vai ter energia o suficiente, né? E esse método garante isso aqui. Quando o herói ele não tiver mais energia suficiente, ele vai soltar uma mensagem aqui avisando que ele não pode mais continuar a luta porque falta energia, né? E se ele tiver energia suficiente, ele retorna a mensagem de ataque aqui. Certo? Beleza. Vou fechar ela. Vamos vir para essa classe poder agora. Essa classe poder, ela representa os ataques dos heróis, né? Tanto é que ela tem 3 atributos aqui, nome, dano e consumo de energia, que são referentes aos ataques. E os métodos que tem aqui dentro dela, né, getters e setters, eles, principalmente esses 2 aqui, eles só garantem que o consumo de energia e nem o dano podem ser valores negativos, né? Você não pode setar um dano nulo e nem pode ter um consumo de energia nulo também, num herói. Fechar ela. Essa classe também é um exemplo de abstração, né? Que é outro dos pilares, porque ela encapsula a lógica de um poder em uma entidade única aqui dentro, né? Nessa classe luta, ela contém a lógica da batalha. Esse método aqui, determinar primeiro movimento, ele é feito para aleatorizar, né, o movimento dos heróis que começam a luta.
Eu usei esse mathfloor aqui, mathrandom, para ter certeza de que o primeiro movimento numa luta não vai ser sempre do primeiro ou do segundo herói, né? Ele vai ter esse número aí aleatorizado. E aqui ele define, né? Se o primeiro movimento é do herói ou do segundo, de forma aleatória. Aqui para baixo a gente tem o método lutar, que é um dos principais métodos aqui também do projeto, porque ele, né, ele é o método de ação mesmo. É o que se resume em todo o projeto, basicamente. E aqui, passando por cima, esse método ele basicamente verifica se o atacante ele possui energia suficiente para usar um certo poder. Logo aqui acima. Logo abaixo, o atacante ele usa o poder. Aqui, atacante ponto usar poder. E o método chama esse método aqui justamente para registrar o uso do poder, né? O que consome a energia do herói, como eu comentei aqui para cima. Nesse try catch aqui, ele é utilizado para verificar se um herói ele tem um superpoder no catálogo. E se ele não tiver, ele vai retornar uma exceção, né? Na execução do ataque, o atacante ele usa o poder e no desvio, caso o defensor ele tente desviar, o método checa se o desvio foi bem sucedido, né? Com esse defensor ponto desviar aqui. E se o defensor desviar, ele não recebe dano. O status de ambos os heróis ele é verificado logo aqui, dentro desse if, né? Eu vou entrar mais em detalhes do que é esse verificar status aqui depois. Mas daí, caso o defensor ele não consiga desviar, ou se o atacante não tentar desviar, então o defensor ele recebe o dano do poder, né? Que é subtraído da sua vida também. Tá logo aqui abaixo. Depois a gente usa esses métodos verificar status de novo, que para atualizar e verificar o estado de ambos os heróis após um turno de luta, né? Ele verifica basicamente se um herói ficou sem energia ou se ele ficou sem vida mesmo. E esse método aqui ele é muito importante no projeto inteiro, porque também é um exemplo claro de como a gente consegue encapsular toda essa lógica aqui de uma luta, né, em um único lugar. No caso, esse método aqui. Sem que o código assim, de batalha ele se espalhe por várias outras classes, sabe? E, por fim, a gente tem essa classe aqui, que contém o método main, para a gente verificar de fato a luta. Aqui eu setei um herói elementar e um herói físico. Aqui, no caso, seria melhor um professor X, né? Por exemplo, que é... Professor X não, um herói mental aqui e trocar pelo professor X. Mas, enfim, a gente tem esses dois heróis aqui de exemplo. Os poderes que eles recebem para cada ataque. Aqui eles aprendem o poder. E logo abaixo ocorre a luta mesmo. A gente setando aqui se um herói ele conseguir desviar ou não, né? Se a gente executar aqui. E é esse o resultado da luta. A gente colocou dois heróis para aprender os poderes. A gente aleatorizou o primeiro movimento, logo aqui abaixo. E aqui a gente definiu a luta, né? Um herói Thor, ele usou o chute para atacar, que está aqui acima. Então ele leva o dano, que é o equivalente ao dano aqui do chute. O herói Hulk, ele usou o soco para atacar. Mas o herói Thor, ele não levou dano porque ele desviou aqui, como a gente definiu esse valor no booleano. Né? Esse valor está definido como false, então eu optei que o herói Thor, ele não levasse o dano, certo? E aqui tá esquisito no terminal porque eu não setei o TF8 aqui. Então é coisa da minha máquina mesmo. Tranquilo. Eu espero que tenha dado para sacar um pouco por cima aqui, o tempo é curto, mas é esse o projeto basicamente. E aqui tem os testes unitários, né? Tem 11 casos de teste aqui, testando as classes de luta, personagem e poder, que são as classes principais ali da batalha. E vou só rodar eles aqui para verificar se eles estão passando todos. E tudo certo. Todos passam aqui os testes unitários referentes às 3 classes principais do projeto. E foi isso. Espero que tenha ficado claro e me ofereço aí a tirar qualquer dúvida que surja no processo.